Meus irmãos, eu vos convido neste momento para juntos abrirmos a palavra de Deus. Segunda Timóteo, capítulo 4, na epístola de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4. Nós iremos ler dos versículos 1 até o versículo 8 dessa passagem. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 1 até o 8, diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o seu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Tá bom até aqui a leitura. Esta passagem, meus irmãos, da Escritura, ela define para nós o ministério bíblico. Se eu quero saber quais são as recomendações fundamentais para o exercício do ministério, primeiramente para os presbíteros da igreja, para os pastores do rebanho, mas obviamente para todos os que servem no ministério, pois se lermos lá no final da epístola, capítulo 4, no versículo 22, vemos que esta epístola foi endereçada a Timóteo, mas também para a congregação que ele ministrava. Ela contém aqui, essa passagem, capítulo 4, versículos 1 ao 8, as recomendações de Paulo a Timóteo, e que nenhum de nós, nenhum ministro de Deus, nesse caso, deve, portanto, ignorar. O capítulo 3, eu estive a pregar aqui há quase um mês atrás, focando no final do capítulo 3, dos versículos 10 ali até o versículo 17. Este capítulo 3, ele termina com uma referência acerca de sermos competentes e equipados para toda boa obra. Esse é o argumento logo no final, no versículo 17. E agora, na abertura dessa última secção, aqui da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 1 ao 8, vemos que ele vai descrever, então, esta boa obra de liderança que Timóteo deve, portanto, mostrar-se competente para realizar. A palavra de Deus equipa-nos, e agora ele vai dizer qual é esta obra que Timóteo deve realizar, portanto, na igreja. Se formos observar em termos de argumentação da carta, 2 Timóteo 4, versículos 1 ao 8, é aquilo que nós chamamos de o clímax final, é a conclusão da carta, que inclui aqui as últimas palavras registradas do apóstolo Paulo na Escritura. Observe o versículo 1 do capítulo 4 aqui de 2 Timóteo. Vemos aqui logo na abertura desta passagem que Paulo enfatiza aqui a futura aparição de Cristo. E também ele fala do reino que vai chegar. Ele fala do julgamento dos vivos e dos mortos. Se olharmos no versículo 8, no final do texto lido, nós vamos observar aqui que a passagem também termina com uma referência à futura aparição de Cristo. Portanto, temos duas indicações no versículo 1 e no versículo 8. E o versículo 8 contém várias alusões ao juízo final.
incluindo as referências à coroa da justiça que me está guardada, como Paulo vai fazer referência. E no versículo 8, o juiz é apresentado como sendo o próprio Senhor Jesus. E essa expressão naquele dia aponta para o dia do julgamento. O uso dessas imagens apocalípticas aqui é muito importante. Nós chamamos de linguagens escatológicas, que apontam para o escatom, para o fim de todas as coisas. É muito importante porque serve para apontar, primeiramente, para a concretização do plano final de Deus. Deus tem um plano e vai concretizá-lo, e, ao mesmo tempo, para encorajar este jovem pastor da igreja de Éfeso, nessa altura, Timóteo, para cumprir o que está no versículo 5, cabalmente o seu ministério. Nos versículos 1 ao 5, se formos observar aqui o que eles são, na verdade, aqui uma exortação solene, essa expressão conjuro-te. Então, aqui é uma exortação solene aqui a Timóteo para que ele seja um ministro ousado do Evangelho, para ensinar a verdade e fazer oposição ao falso ensino, a qualquer falsidade na igreja. Dos versículos 6 até o versículo 8, o apóstolo Paulo concentra-se no fim da sua própria carreira ministerial. Ele diz que havia combatido o bom combate. Paulo, então, o apóstolo aqui, ele viu a sua morte se aproximando como uma oferta de sacrifício a Deus. Essa é a linguagem que ele usa. Ele vai destacar isso como o fim de uma corrida difícil no versículo 7, e a obtenção de uma coroa gloriosa, como nas Olimpíadas, no passado, em que no final o vencedor recebia sua coroa, mas a coroa que Paulo vai receber é do próprio Senhor Jesus Cristo, uma coroa incorruptível que está guardada e reservada para os vencedores, os campeões, os que cumpriram seu ministério. O comentário aqui de Paulo, essa ideia de que já estou sendo derramado como oferta de bebida, como libação, é o reconhecimento de Paulo de que o seu martírio é iminente. Então, Paulo escreve essa epístola na antessala do martírio, aguardando a sua própria execução debaixo do domínio na altura do Império Romano. Ele era um prisioneiro aqui, estava aguardando a sua própria execução. Ele diz explicitamente no versículo 6 que a sua partida estava próxima. Muito interessante. E, entretanto, no versículo 18, se acompanharmos a leitura, Paulo ele está confiante de que o Senhor o resgatará e o trará em segurança para o seu reino celestial. Vamos aqui focar no primeiro aspecto fundamental das recomendações de Paulo para Timóteo. Paulo sabia perfeitamente que brevemente ele estaria diante de Deus para prestação de contas. Ele sabia que estaria diante do Criador para prestar contas. E assim ele relembra Timóteo acerca da seriedade da sua vocação, do seu comissionamento como pastor naquela igreja. Ele vai usar a expressão, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. É assim que Paulo inicia, portanto, essa última secção da sua carta. É interessante observar que ele aconselhou Timóteo a viver e a trabalhar à luz do julgamento iminente. E ele vai evocar aqui, nessa abertura da parte final da carta, a presença de Deus e a presença de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e também os mortos. Então ele desejava que Timóteo compreendesse que aquele que haveria de julgá-lo era aquele, portanto, em cuja presença ele ministrava. Portanto, Timóteo, você está a ministrar aí, e um dia você vai prestar contas do modo como tem feito esse trabalho. Timóteo precisava se preocupar, portanto, com o que Deus pensava a respeito do seu ministério, e não com aquilo que os homens pensavam a respeito do seu ministério. Porque ele estava a servir diante de Deus e de Jesus Cristo, que vai julgar os vivos e os mortos. Ninguém vai escapar do juízo final. Vivos e mortos serão julgados por ele naquele dia. Portanto, o modo como Timóteo estava a servir e a ministrar
Era para ele entender que ele está diante do próprio juiz que vai julgá-lo um dia. Timóteo não deveria, portanto, ministrar para agradar os homens, mas para agradar a Deus. Observe o que ele devia fazer no versículo 2. Aqui diz o texto: pregue a palavra. Primeiro imperativo aqui logo no versículo 2. Então, observe, eu vou recuar no versículo 1, porque tem aqui uma partícula importante. Conjuro-te, pois. Ele fala de que esteja preparado, a palavra de Deus nos equipa para o exercício, nos educa para o cumprimento de toda boa obra, para a realização de toda boa obra. Conjuro-te, pois. E essa partícula no versículo 1 é muito importante, porque quando Paulo fala da utilidade da Escritura no capítulo 3, ele conclui não só que devemos ler a Escritura, porque a Escritura é importante, devemos ler a palavra de Deus, mas também que os pastores, e está aqui no versículo 2 do capítulo 4, devem pregar as Escrituras, porque isto é imposto a eles como dever, pregar a palavra de Deus. A leitura individual da Bíblia não anula o ministério dos pregadores na igreja, dos pastores do rebanho. Deus ordenou as duas coisas. Então, os crentes em Jesus devem tirar proveito tanto da leitura da Escritura, quanto do ministério da pregação regular nas reuniões da igreja do Senhor. Que palavra Timóteo deveria pregar? Prega a palavra. Qual palavra? As notícias recentes dos jornais, ou um comentário da Escritura de algum rabino? O que deveria pregar? Que palavra que ele deveria pregar? Sabemos que isso está definido logo na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Portanto, como escreveu Paulo, aliás, como Lucas retrata em Atos 20, 27, que Paulo, ele pregava todo o conselho de Deus, toda a Escritura. Então, a palavra aqui são as palavras de Deus na Sagrada Escritura. Observe que no capítulo 1 desta carta, o apóstolo Paulo, ele havia dito a Timóteo: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste. Ele é apóstolo do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo incentivou Timóteo, dizendo, 2 Timóteo 1,14, guarda o bom depósito. Essa expressão que ele utiliza aqui também. E no capítulo 2, ele instruiu a Timóteo que estudasse a palavra de Deus para que manejasse de forma precisa. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Então agora o apóstolo está ordenando este jovem pastor para que proclame essa palavra, o que ele recebeu do apóstolo, a mensagem do Evangelho, a santa palavra de Deus. Então, toda a tarefa de um ministro fiel gira em torno da palavra de Deus, guardá-la, estudá-la, proclamá-la. Eu sei que há uma tendência hoje de não valorizar muito a formação teológica dos pastores. Eu sei que é uma tendência atual, tendo em vista a necessidade de mandarmos obreiros o mais rápido possível. Mas isso é um risco, até porque é um ministério muito exigente, porque é um ministério focado na proclamação da palavra. Proclamar a palavra na sua totalidade é a vocação do pastor. Qualquer outra coisa é substituir a voz de Deus, a vox Dei, pela sabedoria humana. E vemos isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 e 2. Ninguém pode pregar. Aprenda isso, irmão. Ninguém pode pregar com um poder sobrenatural se não prega a palavra. Eu sei que aquela amiga, aquele irmão, aquele colega deu um testemunho, chorou, você se arrepiou todo, foi um ambiente de emoção, e você ficou muito tocado com aquele belíssimo testemunho, ou com uma palavra de sabedoria que veio de alguém, mas, sobrenaturalmente falando, a palavra que gera vida, novo nascimento, que tira alguém da morte para a vida, é a palavra de Deus. Não é a sabedoria humana, não é o conhecimento da psicologia, das ciências humanas, é só a palavra de Deus. Filosofia, política, psicologia, conselhos populares, opiniões humanas, jamais conseguirão realizar o que a palavra de Deus realiza. É a palavra de Deus que faz isso. A tarefa do pregador, então, é proclamar as Escrituras.
e apresentar o seu significado e aplicar isto na vida das pessoas, na vida do povo que está ali reunido para ouvir a palavra de Deus. Aliás, a reunião da igreja pressupõe, se nós pensamos nisso, que nas reuniões da igreja nós temos pregação, a própria proclamação pressupõe reuniões, pressupõe o povo estar reunido. Pregar a palavra, portanto, é um desafio, e nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. Há muitos cristãos que estão envergonhados, literalmente, com a própria mensagem que estão ordenados para pregar. O apóstolo Paulo, ele escreveu na sua carta aos Romanos, Romanos 1,16, ele diz que não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois do grego. Se ele está a dizer não me envergonho, porque alguns estavam a ter vergonha, e vemos isso em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Timóteo lutou contra a tentação de se envergonhar. Não é fácil, irmãos, pregar a palavra de Deus em todo momento. Às vezes é mais fácil, outras vezes nem por isso. E por isso, Paulo, ele admoestou Timóteo, não te envergonhes, 2 Timóteo 1,8, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Timóteo era jovem. Algumas pessoas o desprezavam por isso. 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Timóteo sabia que estar ligado ao apóstolo Paulo, um prisioneiro do império, um homem que foi preso por pregar essas mensagens. Então, estar ligado a este homem era perigoso. Proclamar o evangelho publicamente poderia levá-lo à prisão juntamente com Paulo. Um pregador da palavra é uma pessoa perigosa. Porque se você se conectar a ele, você vai sofrer as consequências do tipo de mensagem que ele prega, de confrontação que ele prega. E naquela época, estar ligado a Paulo podia custar muito caro para o Timóteo. Tão jovem, eu não quero ser preso, eu não quero ser decapitado. Hoje em dia, já não é mais assim, pelo menos aqui no contexto de Portugal. Mas, meus irmãos, há muitos lugares assim ainda, com muitas dificuldades e grandes desafios. Timóteo também lutava contra os impulsos das paixões da mocidade, para além das lutas que havia, portanto, no contexto em que ele estava a servir, tinha as lutas interiores, 2 Timóteo 2,22, os impulsos das paixões da mocidade. Estas eram razões suficientes, portanto, para causar em Timóteo o desejo de silenciar a sua pregação. Ficar calado é muito mais fácil, sim ou não? Do que dizer, do que pregar, do que confrontar. Está caladinho é muito mais fácil, mas Timóteo sabia que tinha que fazer isso, pregar a palavra. Observe que Paulo relembra a Timóteo, versículo 2, que ele não apenas deve pregar a palavra, mas ele deve fazê-lo a despeito das opiniões favoráveis ou não ao seu redor. Porque ele deve ser fiel quando a pregação era tolerada, ou quando ela não seria tolerada. E devemos ser fiéis quando a pregação é aceita e quando ela não é aceita também. Ele vai dizer assim, instes a tempo e fora de tempo. Essa expressão esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, como traduz a NVI. Então, a nova tradução, uma tradução mais internacional, uma tradução mais fluida, funcional. Portanto, quer seja favorável, quer não seja favorável, pregue a palavra. Essa expressão aqui, insta, no grego, ela significa especificamente permanecer. Permanece, trazendo consigo aquela ideia de prontidão, como aquele guarda militar, sempre no seu posto, atento e preparado para cumprir o seu dever. Timóteo, esteja no posto, permanece, seja pronto para pregar, quer seja oportuno, quer não seja oportuno. Portanto, o pastor, o mestre, o pregador, ele precisa continuar a sua atividade apesar da oposição presumida. Podemos presumir a oposição, às vezes, quando os ventos não são favoráveis. Ele deve persistir em todos os momentos, quando for fácil e muito produtivo, e quando não for fácil e não for também produtivo. Paulo também dá instruções a Timóteo quanto ao tom da sua pregação. É interessante isso, o conteúdo é importante, os momentos são importantes, mas o tom da pregação
também é importante. Para isso, ele se vale aqui de duas palavras de conotação negativa e uma de conotação positiva. Ele fala corrige e repreenda, e também fala exorta. Exorta aqui, uma boa tradução seria encoraja. Corrige e repreende, mas também encoraja as pessoas. É interessante que corrigir, repreender e exortar equivale a pregar a palavra de Deus, visto que estes são os próprios ministérios que a palavra realiza. Lembrando lá de 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que a própria palavra realiza é o que o pregador tem que realizar quando proclama a palavra de Deus. Todo ministério válido precisa de um equilíbrio entre o positivo e o negativo. Repreensão e correção são negativos, mas a educação, este ensino, esse encorajamento são positivos. Então, o pregador, meus irmãos, que deixar de corrigir e deixar de repreender, não está a cumprir a sua vocação. Então, se você vai a uma igreja, se o irmão vai a uma igreja que só recebe mensagens de autoajuda, massagens, não são mensagens, são massagens. Estou a ser massageado nesta manhã de domingo, aquela mensagem de autoajuda, não é isso, irmã Vina? Enche o seu coração, a irmã é tão linda, e vem aqui e começa a exaltar o povo, sai da igreja até relaxado. Muito bem, é importante nós sermos também encorajados, elogiar as pessoas que estão a fazer o que é certo, tem uma palavra de motivação, não desanima, irmão, o Senhor é contigo, você vai conseguir, confia no Senhor, persista. Então, são palavras de ânimo, de estímulo, que são fundamentais, mas palavras de exortação também são importantes para nós, pois somos falhos e necessitamos também de repreensão, de correção. Essa palavra paracaléu aqui, essa ideia de exorta aqui, tem a ver com encorajar. Então, palavras positivas também devem estar nas pregações. Então, o pregador que busca a excelência, ele confronta o pecado e então encoraja o pecador a se arrepender e a comportar-se corretamente. E como é que ele deve fazer isso no final do versículo 2? Com toda a longanimidade e doutrina. Lendo, por exemplo, 1 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12, Paulo fala acerca de exortar, consolar e admoestar como pais a seus filhos. Isto requer muita paciência. Sim ou não? Muita paciência e bastante instrução. Como pais aos filhos. Então, quem tem filhos pequenos sabe que tem que falar uma vez, 2, 3, 10. Tem que ter paciência. Tem que ter uma longanimidade extraordinária. E muito ensino, muito ensino, muito ensino. É isto que Paulo tinha que sentir. Que governe bem a sua casa, para que governe a igreja, para que lidere a igreja, como pais a filhos. Observe, nesse sentido, o pastor é um padre, nesse sentido, tá bem? Mas cuidado para não exagerar aí. 2 Timóteo 4, versículo 3, diz assim, olhando o texto, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, a recomendação de Paulo é prega a palavra em todo tempo e não se comprometa em tempos difíceis. É muito fácil acontecer isso. Há uma urgência aqui na ordem de Paulo. Este é o terceiro alerta profético de Paulo para Timóteo com relação aos tempos difíceis por vir. Ele diz que chegaria um tempo em que não suportariam a sã doutrina. Mas observe a progressão. O primeiro alerta disse, portanto, que chegaria uma ocasião em que as pessoas se desviariam da fé cristã. Está lá na primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O segundo alerta, segundo Timóteo capítulo 3, Timóteo é alertado de que acerca dos últimos dias ou dos dias perigosos que sobreviriam à igreja, Paulo escreveu assim, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou tempos trabalhosos. Agora, neste terceiro alerta aqui, ele sugere que viria um tempo em que as pessoas de dentro da própria igreja
e que aquela que ele ministrava, inclusivamente, não suportariam ouvir a sã doutrina. Quer dizer, que o mundo não quer ouvir, já percebemos, não é isso? Mas dentro da própria congregação. À medida que a história avança rumo à consumação, à concretização do plano de Deus, esta situação parece que se torna cada vez pior. Mas por que as pessoas não suportarão ouvir a verdade? Por quê? Elas não querem ouvir o que é verdadeiro. É porque amam o pecado. A pregação da sã doutrina quer dizer ensino verdadeiro. Então, a pregação da sã doutrina, ela confronta e repreende o pecado, e as pessoas apegadas a um estilo de vida pecaminoso não suportarão esse tipo de pregação. Elas querem satisfazer a coceira dos seus ouvidos. É o que está aqui no versículo 3. A expressão não suportarão aqui, capítulo 4, versículo 3 de 2 Timóteo, refere-se às pessoas a quem Timóteo pregava. Timóteo, vai chegar um tempo que eles não vão suportar você. Não vão suportar a sua pregação. A passagem, então, aqui, ela sugere que haveria um tempo em que os crentes professos da igreja de Éfeso... Por que eu sei que é Éfeso? Porque eu li 1 Timóteo, né? Capítulo 1, versículo 3. Ele estava lá em Éfeso, Timóteo como pastor. Chegaria um tempo que eles não iriam suportar a pregação e a doutrina cristã. Infelizmente, alguns que encontram-se nas igrejas desejam, portanto, andar com Deus sem abrir mão do seu estilo de vida pecaminoso. Querem as duas coisas. Até um ditado engraçado lá no Brasil, é o crente Raimundo. Ele tem um pé na igreja e um pé no mundo. Por isso que eles não toleram que alguém lhes diga o que a palavra de Deus, portanto, declara a esse respeito. Querem silenciar o pregador. Cala a boca desse pregador, que ele está a falar uma coisa que eu estou a fazer e não quero mudar. Mas eu gosto tanto aqui da igreja porque é um ambiente tão agradável. Mas não dá. Observe que o que eles desejam, né? Porque isso é importante, é interessante que eles não querem mestres pregando, mas estão procurando mestres. Porque aqui diz, cercar-se-ão de mestres, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, eles anseiam por pregadores que dirão às pessoas o que elas querem ouvir, isto é, para atender às suas próprias paixões. É tipo hoje, a tendência hoje, nós temos os pregadores nas redes sociais, na internet. Esse aqui eu não gostei, é muito duro, esse aqui eu gostei, esse é bom. Então, aquele cardápio de pregadores ali no telemóvel, no computador. Então, eles selecionam os pregadores que vão dizer só as coisas que eles gostam de ouvir. Eles querem satisfazer, então, a coceira de seus ouvidos com sermões que fortalecem o ego. Clemente de Alexandria, já um pai da igreja antigo, um dos grandes apologistas do segundo século, ele escreveu que sempre há mestres que se dispõem a coçar e a fazer cócegas nos ouvidos de quem deseja que se lhes faça assim. Sempre vai ter pessoas que gostam de cócegas nos seus ouvidos. Todavia, a palavra de Deus não faz cócegas nos nossos ouvidos. Primeiramente, ela corrige. Ela repreende na sequência, trazendo convicção de pecado. E depois ela exorta e encoraja para seguirmos no bom caminho do Senhor. O versículo 4 diz que, por fim, estas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Elas vão correr atrás de mitos. Vão estar cansadas de ouvir essas coisas. Versículo 5, Paulo vai exortar Timóteo a ser sóbrio em todas as coisas. Sóbrio significa alguém que possui autocontrole. Isso é um grande desafio para um pastor, porque às vezes dá vontade de virar a mesa, não é? Mas o pastor, ele deve ter autocontrole, ele deve ser uma pessoa atenta, sóbrio. Por isso que não se pode beber enquanto dirige, se dirigir não beba, não é? Porque é um perigo, você perde a atenção. A sobriedade é fundamental. E o pastor tem que ser alguém sóbrio, atento, decidido. Então, um obreiro excelente é uma pessoa firme, é uma pessoa estável. O obreiro não deve ser extravagante, tendencioso, ou alguém dado a caprichos. Ouvi dizer, recentemente, de uma igreja no país que já teve problemas com um pastor que se embriagava e que dava escândalos. Isso é muito estranho, né? Muito estranho. E, sobretudo, para nós que viemos do
das Américas, né, América do Sul. Um pastor que bebe para nós já é uma coisa esquisita, mas agora que se embriaga, né? Portanto, nada contra beber, mas a embriaguez é inaceitável para um pregador, um ministro da palavra de Deus. E quem não bebe nada não vai ficar embriagado, né? Portanto, é só aqui uma dica, mas não quer dizer que é proibido na palavra de Deus, mas é proibido se embriagar, como diz a Bíblia. O ministro, então, deve manter a sobriedade em todas as situações. Ele não deve alterar-se diante, portanto, dos clamores daqueles que querem fazer coceiras em seus próprios ouvidos. Então, às vezes, é uma pressão, muda a mensagem, o ministro mantém calmamente, prega a mesma coisa. Prega a mesma coisa. Ele não muda o seu ânimo pela pressão de um lado nem do outro. Versículo 5, suporta as aflições. Aqui é um ponto também difícil. O sofrimento, então, é parte do trabalho, da tarefa de um ministro fiel. Não tem como, não tem jeito. Os obreiros que buscam a excelência, eles não podem ser aqueles que anelam pelos aplausos do mundo, que dependem dos elogios das pessoas, ou da opinião delas, porque isso muda muito. Em cada etapa, muda muito essas opiniões, esses aplausos, elogios. O pastor, ele vai encontrar dificuldade se ele pregar a palavra de Deus de uma forma não adulterada. E eu conheço alguns pregadores que têm uma capacidade extraordinária, que quando estão diante de um tema difícil, eles falam de um modo tão difícil que ninguém entende, então eles passam como se pregaram a verdade, mas não pregaram, ninguém entendeu nada mesmo, então passou em branco. O pastor que explicitamente confronta, esse é que tem problema. Porque eu posso aqui chegar num ponto difícil e florear e tal, e o Senhor e tal, e ninguém percebe. Bom, escapei, mas falei a verdade. Não, eu não menti, eu falei o que está no texto. Mas de um modo que não chegou lá. Mas o pastor que é explícito na pregação, irmãos, eu não sei até quando vamos ser tolerados no país, em alguns países, nós temos tido problemas com pastores que estão a ser presos com certos argumentos e pregações que estão a fazer, porque estão a pregar a palavra de Deus. Nem sempre acontece, mas tem acontecido e na história recente, até mesmo no contexto europeu. E também, quando ele prega a palavra, isso vai trazer adversidades às vezes. Não é? Portanto, só tem duas alternativas para nós: ficar firme e suportar as dificuldades, ou comprometer-se em tempos difíceis. São as duas situações. O obreiro fiel permanece ao lado da verdade. Não há como fazer isso e escapar do sofrimento. Não tem jeito. 2 Timóteo 3,12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É o que está na Bíblia. Então, fidelidade e sofrimento caminham juntos. Então, quando eu disse um dia, olha, eu vou aceitar esta vocação pastoral, estava aceitando também o sofrimento como uma parte desse processo. Então, é um tema que se repete em 2 Timóteo. Olha no capítulo 2, Paulo escreveu: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Olha que palavra interessante, versículos 1 e 3, capítulo 2. Timóteo, meus irmãos, eu entendo assim, segui o exemplo de Paulo. Por que eu sei isso? Porque lendo Hebreus, capítulo 13, versículo 23, vemos que o escritor da epístola aos Hebreus, ele diz: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Timóteo foi posto em liberdade. Essa expressão, Hebreus 13, 23, sugere que Timóteo foi libertado da prisão. E podemos supor, então, que ao deparar-se com o sofrimento, Timóteo suportou, ele permaneceu fiel, apesar de ter sido encarcerado. Paulo estava preso quando escreveu a Timóteo. E Paulo disse: permanece firme, Timóteo. Timóteo permaneceu, foi preso também. Olha que interessante. E foi posto em liberdade. Note essa união espiritual entre esse pastor jovem com o velho Paulo. Observe o versículo 5. Faz o trabalho de um evangelista. Paulo está a instruir Timóteo aqui, que vá além do conforto de pregar para a sua própria congregação, para o seu próprio rebanho, e dirigir-se também aos incrédulos, para lhes pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. E Paulo deve anunciar isso às pessoas de fora da sua congregação. Paulo não está a sugerir que Timóteo era um evangelista aqui. O que ele está a dizer é que evangelizar incrédulos é parte do trabalho
da sua responsabilidade como pastor. Todos os pastores devem evangelizar os incrédulos. Todos. Finalmente, versículos 5 até o versículo 8. As recomendações de Paulo a Timóteo terminam com um imperativo: cumpra cabalmente o teu ministério. Execute completamente o seu ministério. Então, Paulo estava aqui a chegar no final de sua vida e podia afirmar. Paulo podia dizer: eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam sua vinda. Não é só para Timóteo, é para todos quantos amam a vinda do Senhor Jesus, a concretização do plano de Deus. Paulo desejava que Timóteo, em algum tempo da sua trajetória ministerial, chegasse a esta mesma postura. Timóteo, cumpra o teu ministério. Eu já cumpri o meu, e a minha partida está próxima. O meu terminei, Timóteo. Você está no começo, segue em frente. Então aqui, para encorajar Timóteo, Paulo ele aponta, isso é interessante, não apenas para trás, para o seu próprio exemplo. Siga o meu exemplo, não, mas também para frente, para o dia, literalmente, que a fidelidade terrena de dedicação na obra de Deus será reconhecida e será recompensada pelo Rei e pelo Juiz de todos nós, o Rei dos céus e da terra e o Juiz dos vivos e dos mortos. Uma comparação no vocabulário aqui do versículo 8 com o versículo 1 revela que o Senhor, o justo juiz, é Jesus Cristo. Portanto, é o Senhor Jesus Cristo a fonte, literalmente, o centro do Evangelho, aquele que todas as promessas de Deus encontram o seu sim e o amém. Ele vai conceder a coroa da justiça para os que ministrarem com fidelidade. É dele que vamos receber o prêmio. Aplicação para nós, e vamos terminar aqui. Primeira aplicação eu farei para pastores. Aqui já temos dois aqui hoje. Aplicação bíblica. Reconhecei, pois, a homens como estes. Homens que vão fazer o que está aqui, nesse texto. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5:17. Reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, como nos ordena a palavra de Deus, Hebreus 13, versículo 7. Deus prescreve liderança para a sua igreja. Não tem como fugir disso. A liderança está arraigada naquilo que cremos acerca de Deus e sua igreja como corpo de Cristo. E como diz a nossa declaração de fé, os oficiais da igreja são, de acordo com o Novo Testamento, os pastores e os diáconos. É o que diz o artigo 6º da nossa declaração de fé. Qual é a atitude básica, portanto, de um membro que ele deve ter para com os seus líderes? Primeira, confiar neles. As ovelhas devem seguir, os pastores devem liderar, e as ovelhas devem seguir. Ou fazem isso, ou então substituir esse pastor, que também é o poder que Deus deu à congregação. O poder de governo pode tanto chamar um pastor, como demitir esse pastor também. Como diz a Bíblia, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Então, a igreja tem essa autoridade, literalmente. Mas não me diga que você reconhece o pastor como líder se não segue. Tem que seguir. E se não segue, ou sai, ou substitui. Mas não tem jeito. Observe agora o encargo para todos nós. Todos os crentes. O encargo que Paulo traz aqui para Timóteo traz implicações para todo cristão. Porque ele escreve para Timóteo, capítulo 1, versículo 2, 2 Timóteo, não é? Mas também ele escreve para a igreja que Timóteo está a pastorear, como lemos do capítulo 4, versículo 22 de 2 Timóteo. Então, o que Paulo diz a Timóteo, ele deve transmitir à igreja de Éfeso. Então, o objetivo de Paulo aqui é encorajar a congregação de Éfeso. Todos nós devemos ministrar em alguma esfera do serviço a Deus. Esse é o princípio do sacerdócio universal de todos os crentes. Não há lugar para nenhum de nós comprometer o evangelho. Nenhum de nós. Realize, irmão e irmã, todo o seu trabalho para o Senhor.
para a glória do Senhor. Cristo está vindo para estabelecer o seu reino e para julgar os vivos e os mortos. À vista disso, tendo isso em mente, devemos, então, conhecer a nossa tarefa, sermos fiéis e cumpri-la integralmente. Amados, mantenham-se firmes. Eu suplico-vos que permaneçam na verdade do Evangelho. Oremos neste momento. Deus Pai, outorga-nos esta fidelidade por amor de Cristo e por amor às almas que estão ao nosso redor. Que o seu Santo Espírito nos santifique e sustente por amor ao Senhor Jesus Cristo. Amém.